Ora então, a todos, ora cá estamos nós, na rúbrica Púlpito Mundial, a santa, bendita, poderosa Palavra de Deus ministrada ao seu coração. Vamos abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 1 e o verso 3. Diz assim a Palavra: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Ok. Então, vamos hoje, pela Palavra de Deus, iniciar uma série que é acerca de fé. O poder da fé. Vamos ver alguns princípios que a fé precisa ver cumpridos através de nós para que ela possa funcionar em nossa vida de maneira eficaz. Em primeiro lugar, aquilo que nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 3, é que Deus já nos abençoou nos lugares celestiais. E aqui é preciso entender que é o mundo espiritual que governa o mundo físico, o mundo material. As bênçãos, elas já existem. Onde? No lugar celestial. Elas precisam de ser dadas à luz na terra onde nós vivemos. Portanto, é a nossa fé que vai buscar as coisas. Coisas essas que já são nossas e trazê-las da dimensão celestial ou espiritual para o lugar físico ou material. A fé, ela é a força que afasta de si os obstáculos da vida e que afasta também de si a eficácia, ou que torna nula a eficácia das obras do diabo. Fé é também a força que traz a si do mundo espiritual para o material o que Deus lhe promete. A fé é a chave. É como que a chave na fechadura. É como que o digitar do código que vai liberar a sua bênção na sua mão. Agora, nós precisamos entender que existem dois tipos de fé. Ou seja, a fé, o conceito, a fé-crença e a fé-conquista. A fé-crença é que é acreditar que existe Deus. Ok? Embora ela também tenha um pouco da componente da fé-conquista. Mas isso é o resultado da nossa fé. Portanto, vamos lá outra vez. A fé-crença, que é aquilo que nos leva a acreditar que Deus existe. Essa é a fé-crença. Há a fé natural. Ok? E há a fé-conquista. A fé-conquista é qual? A fé é aquela que nos leva a conquistar coisas, a conquistar território,
Tá? A fé que nos leva a conquistar cura. A fé que nos leva a conquistar as bênçãos financeiras. Ok? Então, nós precisamos de ter essa fé. Porquê é que fé é assim uma coisa tão importante? Porque a palavra de Deus, ela diz que em Hebreus, aliás, diz em Hebreus 11 e o versículo número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, sem fé, ninguém agrada a Deus. É preciso acreditar que Deus existe. É preciso acreditar que Deus galardoa os que o buscam. Deus só responde onde existe fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: e o justo viverá da fé. Não diz que vive de dinheiro. Diz que vive da fé. O justo obtém a sua cura divina através de quê? Da fé. Tá? Ora, conforme diz lá em Gálatas 3:11, os justos viverão pela fé. É assim o modo de vida. Ou seja, a fé precisa ser e é um modo de viver. Tem que ser e precisa ser o seu modo e o meu modo de viver. Tá? Ora, já aqui vimos então aqui alguns aspectos dos princípios que regem aquilo que é a fé. Há a fé natural também. O que é a fé natural? É uma fé que toda a gente tem. Toda a gente acredita que pelo menos existe uma coisa, segundo eles dizem, que governa o mundo. Que governa isto tudo. Tá? Portanto, isso é um pedaço, ou uma das facetas, da fé natural. Ou seja, nós muitas vezes dizemos que Deus, quando criou o homem com um coração. E o coração tem uma determinada forma dentro. É como um molde. Tá? E esse molde, ou esse lugar vazio, não é? Ele precisa ser preenchido. Mas ele só consegue ser preenchido com a forma de Deus. Então, logo à partida, mesmo alguns que se dizem ateus, eles dizem: sou ateu graças a Deus. Está a perceber? Ora bem, então, fé natural é também aquele tipo de fé que uma pessoa tem, isso é fé, quando entra num lugar que nunca entrou e se senta numa cadeira. Como é que sabe que aquela cadeira vai aguentar? Ela tem fé, ou ela acredita que aquela cadeira não vai quebrar. Alguns já se deram mal com isso, não é? Mas isso é a fé natural. É a fé de alguém que vai fazer uma viagem. Vai e apanha a caminhonete, ou o comboio, ou o trem, ou o ônibus, e vai de uma cidade para outra que fica, vamos supor, a 1000 km. Então, já começa demonstrando fé quando se dirige à estação, quando é caso disso, para comprar o seu bilhete, o seu ticket de viagem. Depois continua a dar demonstração de fé quando entra naquele meio de transporte. Pode ser um ônibus, vamos falar do ônibus agora. Tá? Entra no meio de transporte e senta-se. Tá? Algumas vezes coloca o cinto de segurança, outras não. Se acomoda, deita as costas da cadeira para trás, se for caso disso, e se for possível, e até chega a adormecer. Esperando o quê? Esperando chegar ao lugar de destino. 1000 km depois. 1000 km de estrada. Às vezes boa estrada, outras vezes uma estrada toda perigosa e cheia de buracos.
Perdão. Mas isso é fé. Ou então, quando vai fazer uma viagem e que precisa de ir de avião. Também dirige-se ao aeroporto, ou faz a sua compra via internet, compra o seu bilhete, o seu ticket de viagem, novamente, dirige-se ao aeroporto, faz o seu check-in, liberta-se e libera as malas para irem para o porão do avião, fica esperando, vai para a sala de embarque e fica esperando a hora para embarcar naquele avião. Embarca no avião, senta-se novamente na poltrona, seja primeira classe, seja executivo, seja popular, tá? E lá está, esperando chegar 3.000 quilómetros depois. Mas, e com certeza você que já viajou de avião, não conhece nem fez parte da equipa de manutenção do avião. Mas você comprou o bilhete e sentou-se no avião. Você não fez parte do curso de pilotagem que o piloto foi obrigado a fazer. Você nem tão pouco foi checar ou foi comprovar que aquele homem que está aos comandos do avião, ele tem um brevet que está ainda aprovado ou que está ainda em vigor. Você pura e simplesmente entrou no avião, sentou-se e espera chegar a hora de que o avião comece a rolar na pista, levante voo, faça toda aquela travessia no ar e que chegue ao destino. Então, isso é fé natural. Outros exemplos nós podíamos aqui falar. Também da viagem de carro, de automóvel. Tá? Portanto, não foi checar no avião, tampouco se o avião tinha combustível suficiente nos seus depósitos. Ou se estava tudo ok. Você teve fé. Você, então, vê-se também que fé também é confiança. Uma confiança natural. Tá? Então, ou como alguém que foi e que vai ser sujeito a uma cirurgia ou a uma outra ação médica. Você olha para aquele homem de bata branca, tá? E fica esperando que ele acerte no diagnóstico da enfermidade. E mais ainda depois, que acerte na medicação que ele vai prescrever, que ele vai passar a receita. Então, mas isto é fé natural. Você vai ao hospital ou você vai ao consultório médico, dizem que aquela pessoa é o médico ou apresentam aquela pessoa como sendo o médico ou a médica que vai consultar e definir um tratamento para si. E você fica confiante. Então, isso é fé natural. Tá? Então, não esqueça desses exemplos. Fé na cadeira. Você senta-se e não vai ver se está tudo bem aparafusado, se os pés estão bem aparafusados ou não, se o fundo aguenta o seu peso. Não, você chega e senta-se. Também fé no avião. Como fé no automóvel, ou fé no ônibus, ou fé no médico. Ou então, vou-lhe dar ainda outro exemplo. Você trabalha numa empresa, trabalha 30 dias, tá? Todos os dias se levanta pela manhã e lá vai você rumo ao trabalho. Acabou esse dia, volta para casa, no outro dia seguinte levanta-se novamente e vai novamente para o trabalho. E assim é durante quase 30 dias. E qual é o objetivo com que você trabalha? Você trabalha para ganhar o seu sustento. Então, você vai trabalhar esperando que no último mês de trabalho você receba o seu salário. E já vimos que algumas vezes as pessoas sofrem decepções. Trabalham durante 30 dias e não recebem nada. Alguns até trabalham durante muito mais tempo e os salários vão-se acumulando
sem os receber. Ou seja, o montante de salários a receber vai-se acumulando e você trabalha 30 dias, mais 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 30 dias, sempre na fé de que vai vir o dia de que o seu patrão ou a sua empresa vai ressarcir você, vai pagar o seu salário. Então, isto é o tipo de fé natural. Vamos ver agora outro tipo de fé. A fé do tipo da fé de Deus. Muita gente pensa que tem fé, mas não tem nenhuma, ou tem muito pouca, porque não sabe o que é fé. Fé, eu quero dizer, meu amado ouvinte, que é muito diferente daquilo que muita gente pensa. Fé não é uma fezada. Fé, ela nem vem por herança. Escuta aqui o que é que o apóstolo José lhe está ministrando nesta tarde. Ou neste dia que você me está ouvindo. Tá? Aqui não são as ideias do apóstolo José. São as ideias de Deus. Porque são elas que contam. Tá? Vamos ver. A fé do tipo de Deus o que é? A fé que Deus quer que nós vivenciemos todos os dias. Primeiro, é acreditar no que Deus promete. Então, precisamos confiar. Você precisa confiar nas promessas que Deus lhe fez. E as promessas que Deus lhe fez estão na Bíblia. Ok? Amém? Bom, para que a sua fé ela cresça e ela se desenvolva, você precisa guardar, você e eu, qualquer homem, qualquer mulher, não importa qual o grau ministerial que tenha, não importa quantos anos de igreja, há quantos anos aceitou Jesus como seu Salvador. Precisamos fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Que é encher o nosso coração com a palavra de Deus. Só enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, nós entendemos as promessas de Deus. Conforme diz lá em Romanos 10:8, a palavra de Deus, ela diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, ela precisa de encher o seu coração. Diz mais a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque é a forma de entrada no nosso espírito e na nossa mente, tá? As verdades de Deus. As promessas de Deus. Serem gravadas em nós. Para elas serem gravadas em nós, nós precisamos de ouvir. E não é só uma vez. Precisamos de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porquê é que Deus quer que nós vamos à igreja? Porquê é que é bom ouvir em casa a palavra de Deus? Ouvir no nosso tablet, no nosso smartphone. Porquê é que é bom? Na televisão, DVD, CD. Porquê é que é bom? Porque precisamos de ouvir e ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Para quê? Para a palavra crescer. Para a palavra se desenvolver dentro de nós. Tá? E fazer o quê? De tal maneira que você e eu comecemos a falar de nós aquilo que Deus pensa. Aquilo que Deus promete. Aquilo que Deus determina. Sobre a sua saúde. Sobre a sua área financeira. Sobre as suas possessões. Sobre a nossa vida. Para que a nossa fé cresça de tal maneira que nós comecemos a falar aquilo que Deus promete. Aquilo que Deus fala. Tá? E isso, ela vai produzir uma coisa em nós. Sabe o que é? Que é nós começarmos a agir de acordo com aquilo que Deus promete. A palavra do Senhor, ela diz assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ora, não há palavra melhor do que esta, para os tempos em que o mundo está vivendo, em que tudo à volta fala de crise. Se você ouvir um noticiário, ele abre com anúncios de crise. Se você
olhar para as páginas do jornal, para a primeira página do jornal, você vai ver que ele só traz notícias de crise. Assassínios, roubos, a desvalorização da moeda, mais desemprego, que a percentagem do PIB de gasto está subindo de percentagem. Então, tudo isto é crise. E nós precisamos substituir, dentro do nosso coração, as palavras e as determinações da crise com quê? Com as determinações da fé. Que 1000 cairão a seu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permanecemos de pé. Tá? Que Deus pensa diferente daquilo que a humanidade pensa. Então, e aí nós vamos precisar, ou, aliás, vamos ter como resultado, começar a agir na fé. E a agir segundo os pensamentos de Deus. E a agir segundo as suas promessas. Isso é fé. 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 Tá? A fé não é acreditar porque vê. Fé é acreditar sem ver. Tá? Fé é baseada nas promessas. A palavra de Deus, ela diz, ora, a fé, lá em Hebreus 11, verso 1, você conhece? E se não conhece, tome nota. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você está aqui a entender? Isto é maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Tá? Isto é muito maravilhoso. A fé é o firme fundamento. O que é que isto quer dizer? Que é um fundamento que não vai ser destruído. É firme. Tá? A fé é indestrutível. É o firme fundamento de coisas ou das coisas que se esperam. O que é que você espera? Atenção agora, porque há a fé positiva e há a fé negativa. Ou seja, há a fé nas promessas de Deus, a fé na vitória, a fé no sucesso, a fé na solução e há a dúvida. Ou seja, a fé negativa é a dúvida. Acredito que me vai acontecer mal. É acreditar que vai ficar mais doente ou que vai ficar doente. É acreditar que não vai ter cura. É acreditar que o seu dia de amanhã será pior do que o dia de hoje. A fé não. A fé diz o teu dia é melhor do que o de ontem. Tá? E o seu melhor ainda está por vir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tá? Mas olha agora. E é a prova das coisas que se não vêem. Ou seja, você ainda não está a ver a sua cura. Você ainda não está a ver a resposta financeira. Você ainda não está a ver a resposta do seu posto de trabalho. Você não está a ver a resposta da sua promoção. Então, do seu negócio, da concretização do negócio, de um projeto. Não desista. Continua a acreditar. Mas eu não vejo, não faz mal. Fé não é ver, fé é acreditar. Fé não é sentimentos. Fé é acreditar. Algumas vezes eu sou acusado entre aspas, de dirigir os projetos ou de liderar os projetos como se o projeto já fosse assim, já tivesse sido dado à luz e fosse assim uma coisa grande, muito grande, tão grande, quando ainda é pequeno, quando ainda está a dar os primeiros passos. Mas isto é liderar em fé. Isto é fé sobre um projeto. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu tenho a prova. Qual é a minha prova? As promessas de Deus. Eu tenho o fundamento. Qual é o fundamento? É fazer baseado nas promessas de Deus. Não se assuste com aquilo que possa estar a acontecer à sua volta. Muitas vezes Satanás tenta arrancar a semente, arrancar aquilo que foi enxertado e que ainda é pequeno. Porquê? Por isso mesmo, por ainda ser pequeno. Porque ele sabe que quando for grande é impossível de arrancar do terreno. Vai ser muito mais difícil. É muito mais difícil arrancar um pinheiro quando ele é adulto, não é? Tem alguns 20 metros de altura, tá? Do que quando ele tem 50 centímetros de altura.
Tá? Porque quando ele tem 50 centímetros de altura, essa correspondência é na sua raiz também. Mas quando ele já tem 10 metros, 15 metros, 20 metros de altura, as suas raízes estão de tal forma aprofundadas na terra, no terreno, que é impossível arrancá-lo. É isso que ele tenta. Por isso é que as dificuldades vêm a si e são lançados dardos inflamados do maligno para dizer que é impossível. Para quê? Para parar você de regar fé, de semear fé, de trabalhar em fé, de andar em fé, caminhar em fé, falar em fé, agir em fé. Então, esta é uma característica da fé. Ok? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, ainda não se vê, mas não quer dizer que não exista. Agora, pense comigo, na barriga de uma mãe, de uma futura mãe, tá? Até aí aos 3 meses, mais ou menos, não se vê que aquela mulher está grávida. Agora só se vê através de procedimentos médicos. Tá? Ou através de um TAC. Tá? Pronto. Assim consegue-se ver. Mas sem isso não se consegue ver. E já viu que durante esses meses nem a mãe nem o pai vão abrir o ventre para ver se de facto aquela mulher está grávida? Isso é quê? É fé. É acreditar. Até há uma forma de falar da mulher grávida, isto mais naquelas terras do interior, e também há uns anos atrás, que era, não se dizia a mulher está grávida, dizia-se a mulher está de esperanças. Tá? Então, a fé, ela faz-nos permanecer no lugar. Ela faz-nos acreditar e a esperança permanecer no lugar. Mas nós hoje não vamos falar de esperança. Nós estamos falando de fé. Ok? Então, a palavra de Deus, ela nos dá estes maravilhosos e poderosos ensinos. Fé é um modo de viver 24 horas por dia. Amém? Ora, que nós possamos continuar esta mesma série e vamos falar de outras facetas da fé. Tá? Então, daqui o apóstolo José lhe envia um grande abraço e lhe deseja vitória e que possa continuar connosco até ao fim desta mesma série que está sendo ministrada na radioaviva.tk www.radioaviva.tk. Então, que Deus o abençoe rica e poderosamente e cá estamos amanhã novamente na rúbrica Púlpito Mundial.